5 milagres que a ciência tentou, mas nunca conseguiu explicar. Site Live Science lista 10 milagres que desafiam a ciência. Todos os 10 são milagres cristãos. Um milagre é um acontecimento sobrenatural, ou seja, acima do natural. Ele contraria as leis da natureza e a ciência não consegue explicá-lo, por mais que os cientistas analisem, reanalisem e debatam. Há relatos de milagres em praticamente todas as religiões, e ao longo do tempo a ciência desmentiu muitos deles. Outros, porém, continuam inexplicáveis e assombrosos, como estes 10 listados pelo site Live Science. Particularmente chamativo é o fato de que, dos 10 milagres listados, todos os 10 são milagres cristãos, e 6 deles envolvem Nossa Senhora. Destacamos 5 dos milagres listados pelo Live Science. Primeiro, o milagre do Sol em Fátima. Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas, incluindo jornalistas, testemunharam o milagre que tinha sido anunciado pelas 3 crianças a quem Nossa Senhora tinha aparecido. Ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente, as nuvens se abriram diante dos olhos de todos, e o Sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco, que girava em espiral e emitia luzes coloridas. O fenômeno durou cerca de 10 minutos e está na lista oficial de milagres reconhecidos pelo Vaticano. Os céticos tentaram atribuir o evento ao fenômeno atmosférico do parélio, mas sem provas e sem explicar como foi que as crianças o previram. Segundo, o sangue de São Januário. São Januário, ou São Genaro em italiano, é o padroeiro de Nápoles. Ele foi martirizado no século IV e um pouco do seu sangue foi guardado em um relicário. Devendo estar completamente seco depois de 1700 anos, o que acontece é que todo ano, em 19 de setembro, o sangue se liquefaz diante de milhares de fiéis. A liquefação começou a acontecer depois do terremoto de 1980, que matou mais de 2.500 pessoas em Nápoles. Os cientistas têm muitas teorias sobre o caso, mas até hoje não conseguiram explicar o fenômeno. Terceiro, o corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes. O corpo de Santa Bernadette de Lourdes, que faleceu em 1879, continua em exposição na Capela de Santa Bernadette, na França, perfeitamente incorrupto. A primeira exumação foi feita em 1909 e os médicos que a realizaram ficaram surpresos ao constatar que o corpo não só não exalava qualquer odor, como também estava em perfeito estado de conservação. A pele se mostrava macia e com consistência quase normal ao ser cortada, o que é inexplicável pelas leis da natureza. O corpo foi reavaliado em outras 2 ocasiões, com as mesmas constatações de incorruptibilidade milagrosa. Quarto, a imagem da Virgem de Guadalupe. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe surgiu em 1531, quando o índio Juan Diego disse ter visto a Virgem Maria num campo próximo da cidade do México. Como prova, ele apresentou seu manto, um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria teria sido impressa depois da aparição. O material foi analisado em diversas ocasiões por cientistas, que nunca conseguiram determinar como a imagem surgiu sobre o tecido. Mais impressionante ainda, não é uma imagem pintada ou estampada no tecido, ela flutua ligeiramente acima do tecido. Igualmente sem explicação é a perfeita preservação do manto e da imagem, mesmo depois de 500 anos. O ícone está exposto na Basílica de Guadalupe, no México. Quinto, o Santo Sudário. Provavelmente a relíquia mais famosa da história, o Sudário de Turim, não é considerado um milagre propriamente dito, mas nenhuma explicação conseguiu até hoje comprovar o que ele é e como a imagem impressa nele foi gerada. Trata-se do tecido que teria envolvido o corpo de Jesus no sepulcro. A imagem impressa no sudário seria, portanto, a do seu corpo. Exaustivamente analisado e estudado por uma volumosa quantidade de cientistas, o sudário parece apresentar o mesmo fenômeno do manto com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A impressão do suposto corpo de Jesus não é direta sobre o tecido, mas flutua ligeiramente acima dele. As tentativas de reproduzir a impressão nunca deram certo e até hoje não se explica de que forma a imagem foi gerada sobre o sudário. O que parece mais provável
é que ela tenha sido impressa mediante a irradiação de uma luz poderosa, originada do próprio corpo que ficou impresso. Para os fiéis, trata-se de uma prova da ressurreição de Cristo. A datação da relíquia também é controversa. Alguns exames situam sua origem na Idade Média, mas pesquisas posteriores indicam que o tecido foi produzido entre 280 a.C. e 220 d.C., podendo, portanto, ser na época de Cristo. Os estudos continuam.